do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para todas as famílias que estão nos ouvindo e agradecer a Deus pelo dia de hoje e convidar você a participar conosco nesse novo tema do estudo sobre o Evangelho. Nós estamos estudando as 12 características do Evangelho. A primeira característica foi o Evangelho é sobre-humano, e a segunda característica, o Evangelho é o mesmo e eterno. E hoje a terceira característica, o Evangelho tem a cruz. E esse assunto da cruz, ele é inseparável do Evangelho. Portanto, não existe um Evangelho completo sem a cruz. E Jesus predisse o assunto da cruz, ele conversou com os seus discípulos sobre o assunto da cruz. No livro de Mateus, capítulo 16, no versículos 21 a 24, Jesus ele prediz a sua crucificação e fala da necessidade de ir até Jerusalém, sabendo que ia sofrer nas mãos dos sacerdotes, das autoridades, dos romanos. Ele informa que deve ir até Jerusalém. É nesse capítulo também que Jesus elogia Pedro, dizendo que ele teve uma revelação divina, né? Falando que Jesus é o Messias, o Cristo e o Salvador do mundo. E ali também ele tenta impedir Jesus de ir a Jerusalém. E ao versículo 24, que nos interessa, é o foco da nossa palestra do dia de hoje, e eu convido você a ler comigo Mateus 16, versículo 24, onde diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos que há uma necessidade de renunciar a si mesmo para levar a cruz, que é a marca principal do cristão. E essa renúncia e tomar a cruz, elas estão andando lado a lado. Tomar a cruz é a disposição de começar a seguir o Senhor Jesus do jeito que nós somos, com aquilo que nós temos, e aceitarmos viver a fé em Jesus Cristo, na esperança proposta por Ele de estar conosco todos os dias até o fim desta vida. E a renúncia é abandonar tudo aquilo que a palavra de Deus informa que desagrada a Deus, é o que nós chamamos de pecado, ou as obras da carne. E é essa renúncia que Jesus chama a atenção. Renunciar a si mesmo é abandonar os seus propósitos íntimos mais promissores em favor do projeto de Deus na nossa vida. E essa não é uma decisão fácil. E nós somos seres humanos, pessoas normais, com sonhos, com projetos, com desejos. E a Bíblia não desconsidera isso. Jesus era uma pessoa normal, um ser humano como eu e você. Ele chorou, ele teve fome, ele teve cansaço, ele esteve triste. Mas ele foi até o fim, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado conquistou não apenas o direito de reinar sobre nós, mas também de dar a sua vida em sacrifício de muitos. Portanto, aquelas cicatrizes que Jesus levou no seu corpo para o céu estão muito longe de nós. Então, elas estão nas mãos daquele que agora segura você até o final, com o propósito de lhe fazer um ser humano regenerado, um nascido de novo, com uma nova aliança. E a aliança também é uma característica do Evangelho, que nós estudaremos no próximo tema. Mas todas aquelas marcas que Jesus sofreu na cruz, elas pertencerão sempre a Jesus e nunca serão nossas. Por outro lado, nós temos a identificação com Jesus Cristo na sua crucificação. A cruz, ele é um instrumento de morte do Cordeiro de Deus,
que veio para tirar o pecado do mundo. E isso foi anunciado por João Batista quando batizou Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a cruz faz parte da história da salvação. E Jesus explicou aos discípulos a necessidade da cruz na trajetória da vida terrestre do Mestre. Porém, ele não estava sozinho nesse projeto, nessa trajetória. O Pai estava com ele. Os anjos vieram para fortalecê-lo na noite da última ceia, antes de ser preso. E os discípulos acompanharam, viram de longe. E estiveram com Jesus naquele momento da sua prisão, viram os açoites que Jesus sofreu e viram Jesus na cruz. E nós também não estamos sozinhos nessa jornada. Jesus também ensina que o discípulo, ao levar a sua cruz, ele está recebendo poder celestial na sua caminhada. Não depende da força humana, mas de uma decisão volitiva do ser humano em conjunto com a volitiva do chamado divino. Então, a expressão tomar a cruz, ela se torna integrante ao discipulado cristão. Agora, todo cristão sabe que deve levar a sua cruz, negar a si mesmo e continuar a sua caminhada até o final. Esse é o convite que nós recebemos. Veja bem, amados irmãos, ouvintes, você que está acompanhando todas as semanas a palestra sobre as características do verdadeiro evangelho. A possibilidade da perdição humana é tão real quanto a possibilidade da salvação da humanidade. E essa realidade tem um ponto culminante na cruz. Mas a restauração de Jesus, a sua majestade na glória com o Pai, com a glória que ele tinha antes com o Pai, é o que torna possível a continuidade do projeto salvífico. Pois a Bíblia diz que o Senhor está eternamente intercedendo pela humanidade diante de Deus e enviando o seu Espírito Santo para selar aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor, o seu Salvador e o seu Mestre. Então a cruz tem um papel importantíssimo, porque proclama a transformação da humanidade, de um pecador em um salvo. Através da morte de Cristo, o cristão morre para o mundo, renuncia voluntariamente ao pecado, se esforça em se separar e abandonar e abdicar tudo aquilo que o separa de Deus, se identificando assim com a crucificação de Cristo. E essa crucificação pessoal que o pecador aceita lhe dá a oportunidade de um novo nascimento, de ser regenerado, de ser transformado numa nova criatura. E ser uma nova criatura também nos identifica com a ressurreição de Jesus. Agora, nós começamos a entender que somos um com Cristo, porque aquilo que Cristo fez, o cristão também deverá fazer. É o papel de todo cristão renunciar a si mesmo, aceitar a vontade de Deus, de Jesus na sua vida e levar a sua fé com coragem até o final. Você pode ler o texto de 1 Timóteo 3,16, onde está escrito: sem dúvida grande esse mistério da fé, Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido acima na glória. É o ciclo da salvação, resumido nesse único versículo, escrito pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Você percebe que Deus sai da sua glória para se tornar homem, e os anjos aparecem lá no livro de Lucas capítulo 2, versículo 3 a 14, o exército celestial vem e anuncia aos pastores em Belém que o menino nos nasceu, o Salvador se nos deu, sobre os seus ombros está o cetro do governo, do reino, e ele será chamado Deus maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. Esse é o Deus manifestado em carne, é o próprio Jesus, os anjos testemunharam. Foi pregado no mundo, aceito, recebido pelos seus discípulos, e depois ele retornou para a glória, de onde ele continua fazendo intercessão por nós. E certamente a restauração de Jesus à sua glória anterior não foi menos exuberante do que a entrada do Deus manifestado em carne, como menino, como criança, no mundo terrestre. E assim o Senhor, através de Cristo Jesus, ele nos leva para as regiões celestiais e nos mostra assim a riqueza da sua graça, que ele demonstra através de Jesus. É o texto de Efésios capítulo 2, 6 ao 9. Por outro lado também, não podemos utilizar a cruz, que é o símbolo cristão,
como um objeto de adoração em si. E também nós não falamos que o cristão tem que desejar a morte física. Não é isso, é um símbolo, é uma metáfora, é uma morte espiritual e um nascer espiritual. É como o batismo. A pessoa mergulha, morrendo para o mundo, e levanta das águas, renascendo agora no reino de Deus. É como o pão e o vinho, ou o suco de uva. O pão representa a carne, não é a carne. E o vinho, ou o suco de uva, representa o sangue da nova aliança, mas não é o sangue de Jesus. Então é um simbolismo. Mas esse simbolismo, ele não fica no mundo subjetivo das ideias, é concreto, aconteceu. Realmente Jesus foi para a cruz de verdade, não era um corpo etéreo, era carne e osso. Houve derramamento de sangue, foi pago o resgate pela humanidade que estava impedida de se aproximar adequadamente do seu Criador através de uma nova aliança. E o Novo Testamento considera o assunto do ponto de vista dos resultados conseguidos por Jesus na reconciliação do pecador com Deus pela cruz. Então a história cristã e o Novo Testamento têm o seu símbolo mais distinto em Jesus Cristo e na obra salvadora na cruz. Então fica claro que se alguma coisa dependia de Deus para a libertação do pecado e do salário do pecado, que é a morte, Jesus realizou. Então, no que dependia de Jesus Cristo, ele já fez. E o cristianismo está fundamentado nos fatos da história. E isso concorda com o Antigo Testamento. E o livro de 1 Timóteo 1,15 nos informa que esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o Deus que se manifestou em carne, Paulo aqui diz que foi Jesus que veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo, sendo um homem santo, digno, um judeu de nascimento, conhecedor do Antigo Testamento, cumpridor da lei, e também um homem chamado pelo próprio Jesus Cristo de maneira sobre-humana, sobrenatural, ele diz: eu sou o pecador principal. Então ele continua sendo um pecador. E todo salvo é um pecador. Mas é um pecador comprado pelo sangue de Jesus, lavado, remido, embranquecido. E agora ele pode ser chamado de um santo, mas esse santo é separado do mundo, é o significado. A santificação é um processo que vai levar a vida inteira do crente. Nós vamos estudar isso posteriormente. E Hebreus 10, 12 também nos informa: mas este que é Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Foi um único sacrifício e para sempre. Não vai haver mais um sacrifício. Não vai haver outro Messias para morrer na cruz. Não vai haver outra crucificação de um Messias Salvador. Houve uma cruz e um Messias. E encerrou, de uma vez por todas, o projeto da salvação através da cruz. Então a cruz é o altar de sacrifício do Cordeiro que traz a salvação e tira o pecado do mundo. Como ele tirou? Levando em si mesmo os nossos pecados, ele pôde propiciar para nós redenção e paz com Deus. Por isso a importância da cruz. O amor, a justiça de Deus se encontram na cruz. A cruz é o centro da história. É através da cruz que ficamos livres de Satanás, livres dos pecados do passado, livres do julgamento, livres da morte eterna. A cruz é libertadora. A morte de Jesus na cruz foi uma grande vitória para nós. Lá nós estamos livres de toda maldição, porque Jesus se fez maldição por nós. E os efeitos da cruz podem ser sentidos através dos séculos pelos séculos, porque faz parte de um evangelho eterno, que é o mesmo, que não vai mudar. Jesus continua chamando, operando, a igreja está anunciando, e nós precisamos olhar para a cruz, porque é na cruz que encontramos a redenção, a libertação, o caminho, a verdade, a vida. É nesse momento em que nós devemos pegar a cruz e levar até o final das nossas vidas, juntos com Jesus, com o Espírito Santo nos guiando e rumo à eternidade proposta pelo Senhor. E eu convido você a tomar a sua cruz também e se unir a essa multidão de cristãos espalhados pelo mundo que estão levando a sua cruz até o final. Nesse momento, eu quero convidar você para orar comigo e colocar diante do altar, aos pés da cruz, diante de Jesus, a sua vida, as dificuldades que você tem enfrentado, e também o momento de agradecer por tudo que Deus fez por nós, por tudo que Jesus fez por nós, e pela oportunidade de termos uma vida nova com Cristo, de abandonarmos aquela vida antiga, da carnalidade, da promiscuidade, do pecado, da maldade,
tudo o que nos impedia de ter um relacionamento com Deus, agora através de Jesus, nós temos a vitória, nós temos força, nós temos a ousadia de chegar diante de Deus com fé, com coragem, sabendo que Ele nos ouvirá através de Jesus, que Ele não olha mais para nós segundo os nossos pecados, mas através do sangue, através da cruz no Calvário, onde nós fomos redimidos e comprados. Ali o Senhor envergonhou Satanás e expôs todas as obras malignas e estendeu a sua mão para nós, pecadores, nos perdoando e dando uma nova oportunidade para toda a humanidade, em todos os lugares, para todos os povos que crerem no Senhor através do poder desse evangelho, poderão receber uma nova vida e caminhar com Cristo até o fim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois é leve e suave. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, onde esta palavra chegar, Senhor, aos corações aflitos, cansados, aqueles que estão com dúvida e com medo, que hoje o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração deles que não estão só, que eles têm a condição de clamar pelo nome de Jesus, pois todo aquele que clamar a Deus alcançará a misericórdia. Que o Senhor possa estar com cada um dos que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu irmão. Se inscreva no canal. Você pode ativar o sininho das notificações. Você pode verificar no Instagram as nossas atividades, acompanhar o nosso projeto. Você é livre para contribuir. Vou deixar na descrição do link um material para você baixar em PDF e os links do nosso Instagram, das nossas atividades. Que Deus te abençoe e te dê paz, que a tua família tenha paz e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.